Quais são os passos fundamentais para avaliar quadros de irritação na pele do pênis chamados de bala no post-its? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre como que são os passos iniciais para realizar a avaliação mais completa possível naqueles pacientes que sofrem de irritação crônica na pele do pênis, chamado de quadros de bala no post-its. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando nós nos deparamos com pacientes que estão sofrendo com esse problema de irritação, tanto na pele do pênis quanto na glande, chamados de quadro de bala nos post-its, é fundamental que nós façamos alguns passos para tentar avaliar melhor o que está acontecendo e, a partir dessa avaliação, consigamos definir qual que é o melhor tratamento de caso a caso. Como são diversas doenças que podem causar esse tipo de problema, tais como infecções fúngicas até doenças sexualmente transmissíveis, nós colhemos a história e saber o que pode acontecer em determinados casos através de perguntas e questionamentos, faz desse passo a passo um instrumento bastante útil para sabermos qual que é o tratamento mais recomendado. E como que é o primeiro passo que nós realizamos para tratar para saber ou manejar melhor esse problema de quadro de bala no post-it? É saber se a duração e se já houveram sintomas parecidos no passado. Por quê? Porque, a depender da duração dos sintomas, você pode pensar em algo até mais sério nesses casos. Ou, por exemplo, se o paciente tem esses sintomas há muito tempo, esses sintomas não melhoram, é uma coisa associada, que o paciente já tentou todos os tratamentos e nada melhorou, você pode até mesmo cogitar a possibilidade de ser uma lesão pré-cancerosa na pele do pênis e talvez haja necessidade de fazer uma biópsia nesse caso. Ou seja um problema crônico de pele, por exemplo, como uma psoríase, por exemplo, que é um problema que acontece crônico na pele, que dá pequenas placas, pequenas irritações, que deve ser tratado de outro modo. Ou qualquer tipo de doença crônica que venha causar uma irritação no pênis, tais como uma doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, por exemplo, que também pode dar um vermelhidão na questão do pênis, e por isso que é importante que nós saibamos há quanto tempo que esse paciente teve isso, ou se o paciente já teve alguma vez esses episódios e acabou melhorando. Por quê? Porque às vezes isso é questão sazonais. Às vezes o paciente tem determinada época do ano que ele tem contato com determinada substância do pólen da madeira e ele, ao manusear o pênis, a partir daquela época do ano, ele sempre vai ter esse problema. Quando passa esse período, não acontece mais isso. Por isso que é importante sabermos a duração e se esses sintomas eles voltam com frequência ou não. Qual que é o segundo passo que deve ser avaliado? A associação da ocorrência desses sintomas ao uso de determinados medicamentos. Por exemplo, se o paciente usa anti-inflamatórios não esteroidais, tais como o ibuprofeno, o diclofenaco, a nimesulida, esses medicamentos são os mais implicados no surgimento de vermelhidões na pele do pênis. Logo, se o paciente usa esse tipo de medicamento e tão logo tem esse problema de ter esse problema de pele, isso geralmente pode estar associado ao uso desse determinado medicamento, que tão logo o paciente substitua por outro tipo de medicamento, esses problemas tendem a desaparecer à medida que o seu uso não é mais continuado. Outros problemas dermatológicos ou até mesmo doenças sistêmicas devem ser consideradas nesse caso, tais como o diabetes, por exemplo. Então, se
Se o paciente às vezes está com diabetes descontrolado, mesmo que ele não saiba, às vezes, o início dos sintomas pode ser simplesmente uma irritação na pele do pênis. Eu, por exemplo, já peguei pacientes aqui que descobriram o diagnóstico de diabetes através de um quadro inicial de uma bala no post-it. Então isso é uma coisa que sempre deve ser considerada nessas situações. O histórico prévio de doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, se o paciente já teve, por exemplo, HPV, que podem dar aquelas verrugas, mas eventualmente podem dar somente um quadro de irritação na região do pênis. Já teve, por exemplo, certos quadros de até mesmo candidíase que ele tenha pegado da sua parceira, também, apesar de não ser considerado uma doença sexualmente transmissível, também pode ter essa associação. Ou até mesmo certos contatos com determinadas clamídias que pode dar um quadro de síndrome de Reiter, que dentre as manifestações disso, uma das características mais significativas é o surgimento da balanite circinada, que pode ser uma lesão bem característica associada a um quadro de doença sexualmente transmissível, associada principalmente à clamídia. Então, por isso que entender e saber se o paciente já teve um histórico de doenças sexualmente transmissíveis é extremamente importante nessa circunstância. Saber os hábitos de higiene é o outro passo que a gente também vai fazer. Por quê? A gente sabe que o uso excessivo de sabonetes, o uso excessivo de produtos de higiene íntima, a manipulação excessiva na hora de lavar com água o órgão genital pode ocasionar esses sintomas na região genital, e isso sempre deve ser considerado nessas circunstâncias. O histórico prévio sexual desse paciente também é extremamente importante, porque certos tipos de bala no post-it podem ser ocasionados às vezes por infecções por anaeróbicos, que os anaeróbicos eles têm, que são germes que tem principalmente na boca de outras pessoas. Por isso, se o paciente teve um histórico de praticar sexo oral, ou ele pode ter contraído essa irritação através desse tipo de modalidade sexual. O intercurso anal também é um tipo de modalidade de intercurso sexual que também pode causar uma irritação crônica na pele do pênis, porque como se sabe, quando você pratica relações sexuais de cunho anal, o que acontece? Acontecem pequenas fissuras ali no pênis, pois o ânus não tem uma lubrificação adequada, e através dessas fissuras podem entrar diversos tipos de micro-organismos que se encontram justamente nessa região do reto, porque nesse local existe uma carga muito grande de bactérias de diversos tipos. Por isso que quem às vezes pratica esse sexo anal sem o uso de preservativos, sem a proteção adequada, pode vir desenvolver quadros de bala no post-its. Por isso, pessoal, que é extremamente importante nós sabermos esses passos para tentarmos identificar o que o paciente está apresentando, que a partir dessas perguntas, desses questionamentos, nós conseguimos direcionar melhor cada tipo de tratamento. Por exemplo, se o paciente é diabético, talvez a melhor alternativa seja tratar o seu diabetes. Se o paciente tem algum problema, por exemplo, uma doença intestinal, que é a doença de Crohn, o tratamento para essa bala no post-it passe por esse tratamento dessa doença intestinal. Ou tratar especificamente uma doença sexualmente transmissível, se é uma infecção de pele que se contraiu depois de, por exemplo, um intercurso anal, nós tratamos com antibiótico mais apropriado. Por isso, uma infecção fúngica também, nós vamos dar o adequado tratamento. Por isso que esses passos servem para nos direcionar para o melhor tratamento desses pacientes que estão sofrendo com quadros de bala no post-its. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.